Olá a todos! Este é o primeiro resumo da festa do Big Brother. A gente vai ter muitos resumos de festa e esse aqui é o primeiro de tantos outros resumos que vem por aí. Vem chegando, deixando o seu like, lembrando que a meta são de 1.500 likes nesse vídeo especial para você, beleza? Ó, começando o nosso resumo, a gente precisa só reforçar que o Alberto Cowboy colocou 5 pessoas na mira do líder. Vai lembrar que ele obrigatoriamente no domingo tem que colocar uma das 5 pessoas no paredão. Caso as pessoas são Lena, o Breno, o Paulo Augusto, a Samira e a Maxiane. Só para o pessoal que não sabe, por enquanto, Milena é o principal alvo do Alberto Cowboy para o tá? O pessoal que não sabe, o Tadeu trouxe uma surpresa para os participantes do quarto branco. Um dos participantes que apertasse o botão primeiro ganhava 50 mil reais da CIF. E olha só, gente, quem apertou foi, no caso, a Lívia, tá? Ela desistiu e levou 50 mil reais para casa. Inclusive, um momento muito engraçado depois que a Lívia deixou o programa foi quando o pessoal foi limpar com os produtos da CIF ali o quarto branco que estava bem fino, tá? Enquanto eles limpavam, gente, olha só o que a Chayane falou sobre o produto CIF. Na verdade, ela chamou de sífilis. Vem mais, sífilis, que tá todo mundo ajudando, por Sífilis favor. não, sífilis. Sífilis. Caramba, chamou de sífilis é difícil, hein? Meu Deus do céu. A marca, né, Cif não deve ter gostado nem um pouco de ter sido comparado com. Bom, vamos lá, vamos resumir agora pra festa. Bora pra festa, que a festa é importantíssima. Bom, aí teve a festa, né, o show da Anitta, enfim, durante o show da Anitta não aconteceu muita coisa muito interessante aí, tá? Então a gente vai pular direto para as conversas muito melhores e interessantes, tá? A Ana Paula e o Pedro, gente, dançaram juntos, mesmo depois, né, o que aconteceu entre os dois, né, esse arranca-rabo, né, que teve na noite de sexta-feira e que o Pedro disse basicamente que a Ana Paula fez um trabalho contra ele, que até engasgou a garganta dele, enfim, ele pegou inclusive muito mal na internet. A Ana Paula dançou inclusive com o Alberto Cowboy e o pessoal tá dizendo que existe uma química entre os dois. Vocês concordam? A Milena inclusive disse que tá curtindo a sua primeira festa de adulto. Já como ela é monitora de festa infantil, ela nunca curtiu uma festa de adulto, nunca bebeu na vida. Foi a primeira vez que a Milena teve a oportunidade de curtir uma festa e beber. Durante o show aconteceu o primeiro beijo da festa, tá? Isso mesmo. O beijo foi entre o Breno e o Marcelo, mesmo. O primeiro beijo foi entre o Breno e o Marcelo e deixou todo mundo surpreso com a situação, inclusive a própria Anitta, que estava no palco vendo beijo de longe. Bom, o cowboy, gente, chamou o Pedro para conversar rapidamente. Disse o seguinte: "Você tá afastando as pessoas de você, Pedro. Você não brinca com ninguém mais dessa forma, não. Você só fala de jogo o tempo todo." E o Pedro respondeu: "A Milena, eu fico até reparando, tá? Não consigo saber se ela é verdadeira, se é personagem, se é pré-julgamento nosso e tudo mais." Aí o cowboy falou: "Mas aí, Pedro, tá preocupado com isso?" E o Pedro: "Ah, porque para mim todo momento é jogo." Em seguida, o cowboy aconselhou ele a curtir a festa e relaxar e mudar de assunto. Nesse momento, todo momento é jogo. Tipo assim, e o Alberto Cowboy nem estava falando sobre a Milena. Ele nem falava sobre a Milena. Então, tipo assim, bem estranho isso daí, tá? Inclusive, eu quero saber a sua opinião sincera sobre o Pedro nos comentários, tá? E por enquanto, o Pedro tá dividindo muitas opiniões. Tem gente que acha que o Pedro foi caso pensado, o Pedro é maldoso, mas tem gente que tá falando que o Pedro, na verdade, é muito inocente, sabe? É imaturo e tudo mais. Olha, a minha opinião é que o Pedro é muito inteligente e tá tentando tudo para levar esse prêmio pra casa. O problema é, será que o público vai comprar esse enredo do Pedro? Bom, a Anitta tinha saído da festa, mas depois ela voltou com uma roupa diferente e colocou o DJ dela para tocar na festa. Aí ela foi curtir a festa com os participantes, tá? Só que aí aconteceu um Pedro que não foi legal. O Pedro virou assunto. O Pedro foi preparar um drink pra Anitta, só que quando ele foi entregar o drink pra Anitta, gente, simplesmente Pedro tinha bebido o drink da Anitta.
foi dar o drink que ele fez pra Anitta, copo babado, tá? E a Anitta não gostou. Ela disse: "E tu tá bebendo meu drink? Ah, não, drink babado eu não quero não, eu quero um drink zerado, eu não quero drink com baba não", tá? E aí a Anitta deu uma ignorada no Pedro depois dessa, depois que o Pedro fez um copo de bebida e bebeu o copo antes de dar pra Anitta, tá? O Marcelo deu um selinho na Max, tá, gente, durante uma foto ali. O Marcelo, inclusive, foi um dos participantes que ficou bêbado mais rápido durante a foto. Da 1h o Marcelo estava completamente. Aí a Anitta voltou a questionar o Pedro sobre o drink babado que ela não queria tomar. E aí o Pedro disse basicamente que queria fazer um outro drink que seria uma caipirinha. Beleza? O Jonas ofereceu água pro Marcelo, porque o Jonas também estava percebendo que ele estava muito alcoolizado. Que era a hora do Marcelo tomar uma aguinha aí para começar a parar de beber. A Anitta, gente, visitou dentro da casa do BBB, tá? Ela foi lá ver a casa, como é que é e tudo mais. E ela se deitou na cama do Juliano Floss. Pra lembrar que a Anitta é muito amiga do Juliano Floss aqui fora, tá? E da Marina Sena também. Assim que o Juliano Floss deitou na cama, ele disse o seguinte: "Olha só, Marina Sena, deixa a Marina Sena saber disso", tá? Então, ela deitou ali meio que pra tirar sarro, já que o Juliano Floss e a Marina Sena são bravos, né? A Anitta também entrou no confessionário e disse o seguinte, ó: "Boa noite, Brasil. Eu vou votar em todos os meus fãs que não gostaram do meu look de sábado, pois eu representei Aires e eu faço o que eu quero", tá? A Anitta também foi, ver como que tá a geladeira da xepa e viu que só tinha ovo e disse o seguinte: "Ah, ovo é bom, né? Faz peidar bastante". Além disso, gente, a Anitta foi visitar o quarto nuvens, o quarto rosa de nuvens, e descobriu que tinha uma pessoa no banheiro e ela abriu a porta, e era a Marciele. Vamos ver esse momento? Olha o susto que ela. Caramba. Bom, assim que a Anitta foi sair do quarto, ela se deparou com o Marcelo deitado na cozinha, tá? Pois é. O Breno foi verificar se estava tudo bem e o Marcelo estava completamente bêbado, estava louco da cabeça, tá? Marcelo, então, como tá muito alcoolizado, gente, o pessoal começou a tentar ajudar ele. Ó, vamos beber água, a festa vai acabar agora, dá açúcar pra ele também. Aí o Brígido falou o seguinte: "A Anitta quer falar contigo, o Marcelo. Vamos tomar uma água pra falar com a Anitta, então? Vamos lá falar com ela?" Aí, super bêbado, o Marcelo disse que mesmo assim queria voltar pra festa. E aí os participantes, a Max ali que tava do lado, o Breno falou que tava considerando que não era a hora de voltar pra festa. A Anitta falou o seguinte, ó: "Fiquei louco quando eu vi o prêmio que dobrou, né? Aí até eu entrava no programa". Ela: "Mentira, entrava não, tem nada disso aí, tá?". Bom, o Marcelo fez de tudo pra voltar pra festa, tá? E a Ana Paula falou: "Não, não, não vamos voltar, vamos trocar de roupa, vamos se aqueitar". E o Marcelo então olhou pro Breno e falou: "Não, eu vou beijar a sua boca, Breno, eu quero beijar a sua boca". Aí o Breno foi cuidar do Marcelo na festa, dando bastante água pra ele. Porém, gente, o Marcelo, ele tá querendo ficar na festa mesmo assim, tá? Tipo, nem é muito tarde, tá, gente? Era por volta da 1h, tá? Então você vê como o Marcelo estava muito bêbado rapidamente, beleza? O Babu, gente, conversou sobre o Pedro com o Juliano Floss, o Edilson Frígido, e o Babu disse o seguinte: "Ninguém botou o pé pra ele tropeçar não, vocês estão sabendo dessa, né?" E o Juliano disse: "É o contrário, tá todo mundo tentando trocar ideia com o Pedro, tá todo mundo, não é falta de aviso não, não é falta de cuidado com o Pedro, ele tá fazendo dessa forma de propósito". Então o Juliano Floss percebeu que as atitudes do Pedro são propositais. Bom, o Edilson Capetinha, então, disse o seguinte sobre o Pedro: "Eu acho ele um pouco criança, meio afoito ainda para esse jogo. Ele não se achou. Por mais que a gente fale sobre ele ser afoito, ele acaba errando". E aí o Juliano Floss disse o seguinte: "Calma aí, não, 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 não é ser afoito não. As coisas que o Pedro tá falando é feio, é sério. Ele foi falar coisas sobre política, eu avisei para ele não fazer isso, tá? Ele não queria trazer, não, a Ana Paula, na verdade, não queria trazer o assunto de política para casa, mas o Pedro estava tentando enfatizar isso. A Ana Paula avisou para todo mundo que a extrema-direita iria cair para cima dela se o Pedro fizesse com que ela comentasse sobre o processamento político dela. Já então, Floss disse basicamente que o Pedro, uma pessoa, não é inocente, ele não veio para ensinar um barbudo, e que o Pedro só tá falando merda, e ele, na verdade, não é inocente
afoito igual o Edilson Capetinha. Então o Juliano foi contra o Edilson Capetinha sobre essa questão do Edilson achar que o Pedro é muito inocente, tá? Juliano então falou o seguinte sobre o Pedro: não cabe mais a nós, tá? Acho que ele tá querendo ser o excluído da casa. Ele tá querendo ser o Davi Brito. Eu não gosto disso, não, tá? Já tava fazendo cara de coitado lá na sala. Não tô gostando mais do Pedro. E o Brígido disse: o Pedro tá errado. Não julga, não julgo ele tão rápido, mas é, você não, você não tá errado de estar pé da vida com o Pedro, disse o Brígido, tá? O Brígido também disse, gente, que não iria largar a mão do Pedro, porque a religião dele não ia deixar uma pessoa que tá desse tipo, fazendo esse tipo de besteiras, afastado, de lado, sozinho, isolado, alguma coisa do tipo, tá bom? Juliano, então, só para terminar, disse que tudo tem limite. Pedro meio que ultrapassou esse limite aí. E só tá na primeira semana. Imagina na 7ª semana com o Pedro na casa, o que pode ser que. Bom, o Marcelo caiu bêbado na festa, e aí o pessoal foi levar ele pra dentro da casa. A pessoa que colocou ele nos braços foi o Jonas, tá? O Marcelo não tem condição nenhuma mais de continuar. Bom, o Brígido, gente, conversou com o Edilson sobre o Pedro e disse o seguinte: eu acredito que ele precisa entender que ele fez merda pra caramba e pedir perdão. Se ele falar, não quero pedir desculpas, não acho que tô errado, aí manda ele tomar no uke logo de uma vez, tá? A Ana Paula conversa com a tia Milena, gente, e a tia Milena diz pra Ana Paula que não conseguiu conversar com o Pedro na festa. E a Ana Paula respondeu: ô tia Milena, amanhã tu não vai conversar com ele, porque ele vai se fingir de excluído e a gente vai tratar ele bem e normal. E a Milena: não vou conseguir fazer isso não, Ana Paula. E a Ana Paula disse: tia Milena, ele me chamou de bruxa e eu dancei com ele na festa. Se não a gente ficar perto dele, ele vai levar os 5 milhões da gente, tá? Marcelo então tava completamente bêbado, o pessoal foi tentar dar banho nele, porque, enfim, acabou a festa pro Marcelo. Brígido diz que se o cowboy mandar Milena pro paredão, eles precisam votar na Solange Veiga, né? A Sol do BBB. Pois o Brasil quer ver a Sol no paredão junto com a Milena. E Paulo Augusto nem tava esperando isso. Simplesmente o Brígido jogou essa, que na verdade a Sol tem que ir pro paredão. Vamos lá, seguindo aqui. Bom, depois do banho do Marcelo, ó, Marcelo banho e tal. Depois do banho, o Marcelo foi colocado na cama, mas ele começou a chorar, tá? E ele disse basicamente que ele ama muito e gosta muito da Ana e a Ana Paula ali do lado. O Jonas foi perguntar o nome do namorado da Sarah, tá, gente? E ela respondeu que é Bruce. E aí, gente, o Jonas disse que vai cuidar vai cuidar da Sarah até a final, que ele vai junto com a Sarah até a final. E reforça, gente, que a Sarah, o Jonas e o Alberto Cowboy fecharam ali um trio muito forte, um grupo forte aí de ex-BBBs do jogo, beleza? O Marcelo foi em direção ao Breno pra tentar dar um beijo dele, e o Breno falou que não vai dar beijo não, porque o Marcelo acabou de vomitar e não vai rolar beijo de forma nenhuma daqui pra frente. A Max e o Jonas estavam dançando juntinhos, tá? E o Jonas foi falar no ouvidinho da Max a letra da música e disse o seguinte: a melhor parte é a final. É o final. Sabe o que fala o final da música? Deixa eu ver a sua raspadinha. Tá sendo atacante exatamente o que era antes, tá, gente? E o Jonas até cantou uma outra parte da música. Ela quer pegar na minha espada, ela quer pegar na minha espada. Bom, 4 pessoas estão fazendo força-tarefa, porque o Marcelo não consegue mais ficar em pé, e foram levar ele pro banheiro pra vomitar novamente. E a tia Milena falou o seguinte: nossa, Marcelo, tá difícil, lembra que o médico é você aqui. Então era pro médico ajudar as pessoas e o pessoal tá ajudando o médico, né? Meu Deus. E o Jonas e a Max ficam aí de abracinho, dancinha. Enquanto o pessoal tá ajudando o Marcelo no quarto, a tia Milena então fala orgulhosa que ela viveu a primeira festa dela de adulto e que ela bebeu pela primeira vez na vida e que ela queria ter essa experiência completa. Chegou o momento, tá, gente? 2h30 da manhã, Jonas e Max se beijaram na festa. Beijão, inclusive, tá? Aí o Jonas falou o seguinte pra Sarah: eu gosto da Max, ela é da hora, gosto dela bastante. Só que aí, gente, a Sarah começou a analisar o jogo através do beijo do Jonas na Max. Pois é, do nada a Sarah entendeu que o beijo meio que virou estratégia de jogo. A Sarah disse:
Jonas, você sabe o que acabou de mexer no jogo todo, né? Talvez times mudem de lugar agora e as cadeirinhas mudem também de posição. E o Jonas disse: Por que você acha disso, Sara? E a Sara: É bom pra gente isso, Jonas. E o Jonas: Mas eu não fiz isso por estratégia. E a Sara: Não, não precisa ser por estratégia. Eu gosto da Max de verdade. E o Jonas respondeu: Jamais eu ia beijar uma mulher por estratégia, pelo amor de Deus, Sara. E a Sara: Nem dá, né? Nem dá, nem dá. Ela me fez meio desentendida ali na situação, mas sim. Sara conversou sobre o beijo com o Jonas como se fosse parte de uma estratégia de jogo do Jonas. A Max, inclusive, a gente ficou muito brava com o Pedro. Isso porque, gente, durante a festa, a Max e a Marciele estavam conversando e o Pedro sentou para ouvir a conversa das duas, tá? A Max não gostou, se levantou e saiu da festa e disse que é falta de maturidade do Pedro e falta de coerência e que falou, pelo amor de Deus, tá? A gente não quer votar no nenhum pipoca, mas tá difícil aí, porque o Pedro tá forçando, tá? Aí o Pedro chegou lá e falou: Desculpa aí, viu? Desculpa aí. A Max: Ah, tá de boa, tá de boa. É a Max, tá? Durante a festa, o Juliano Floss e o Edson Capetinho estavam dançando juntos. Eu imaginei que isso acontecesse. Mais beijos de Jonas e Max, ou seja, o beijo foi bom porque teve replay, tá? Bom, gente, no quarto branco, infelizmente, o seu Ricardo estava com muita fome e estava pensando em desistir. A Chayne ofereceu, inclusive, 2 bolachinhas pro Ricardo para ele não ir embora, porque a Chayne queria o Ricardo no jogo, tá? Só que não deu, gente. O Ricardo começou a se despedir, falou que a fome pegou muito pesado com ele agora. E aí o pessoal começou a chorar bastante. E aí o Ricardo, antes de ir embora, tirou a camiseta porque as meninas pediram pra ele mostrar o tanquinho dele. Em seguida, o Ricardo desistiu. Só aplaudiu, ele levantou o braço aí e apertou o botão. Com isso, gente, restam 5 pessoas no quarto branco. Vai lembrar, gente, que serão 3 vagas para eles agora, já que o Rick Castelli teve que deixar o jogo. Quem tá no quarto branco é a Chayane, a Gabriela, o Matheus, o Leandro e a Rafaela. Todos eles, gente, eu acho que o Leandro é o mais sem graça ali, viu? Qual deles vocês não querem que entre na casa do Big Brother? Acho que o Leandro. O Leandro é muito sem graça, sem sal, assim. Enfim, acho que se entrar qualquer um dos 4 ali, tá ótimo pra mim, viu. Acho que seria interessante para o jogo, tá. Eu tô torcendo mais pra Chayane, tá. Queria muito que a Chayane entrasse no jogo, porque é doidinho das ideias, tá. Bom, voltando pra casa do Big Brother, gente, rolou uma rusga aí, gente, entre a Milena e o Pedro. Basicamente aconteceu porque a Milena estava conversando com o Breno, com o Marcelo, enfim. Marcelo não, porque o Marcelo tá completamente bêbado, mas estava conversando com a Ana Paula, aí estava a Milena, Breno, Ana Paula, enfim, as pessoas ali no quarto. A Max também estava ali, né? Não, a Jordana estava ali, desculpa. E aí, gente, o que aconteceu? A Milena disse pra esse pessoal aí: "Ah, eu queria que a bebida subisse pra tirar os personagens das pessoas". E aí o Pedro estava ali e falou: "Você tá falando de mim, ô Milena?" "É, Milena, falando o quê de você?" "Tô falando com o cara aqui, com o Marcelo aqui". E a Ana Paula respondeu: "É porque por que que a Miriam tá estaria falando de você, Pedro? Eu queria entender isso". E aí, gente, o Pedro meio que deu uma desentendida, viu. Falou: "Ah, você tá pedindo pra eu tirar minhas", aliás, o Pedro falou o seguinte: "Não, eu queria saber só". E a Milena respondeu: "Pedro, você vai acabar, você tem que acabar colocando a sua roupa lá no confessionário". Confessionário não, na verdade é despensa, tá. Mas a Milena confundiu e falou confessionário. E o Pedro disse: "Vocês estão pedindo pra eu tirar minhas roupas daqui, é isso?" "Eu tiro, tá bom, eu tiro minhas roupas". E a Ana Paula: "Você vai lá no confessionário e deixa as roupas lá, tá, Pedro?". E a Milena respondeu: "É na despensa, amigo. Desculpa, é na despensa, senão a casa inteira vai pro tá com nada se você esquecer de colocar a roupa lá, devolver a roupa da produção na despensa, tá bom?". Foi basicamente isso. Aí o Pedro saiu do quarto e a Milena disse: "A máscara serviu para o Pedro, vocês perceberam?". Aí o Pedro voltou e falou: "Não interessa pra você, viu?". E a Milena: "Ah, você perguntou, né? A máscara deve ter caído pra você então, porque o papo estava aqui com o Marcelinho e chegou em você, né?". E o Pedro disse: "Uhum, calado consente, não sei, viu?". E a Ana Paula: "Ô Pedro, acho que não cabe, tá? Ela tá cuidando do menino ali que tá bêbado". E a Milena respondeu: "Não é hora disso, Pedro. Nós estamos cuidando do Marcelinho aqui. Vai pra sua festa, amanhã a gente briga, amanhã a gente treta, hoje não vai rolar treta". Bom, então tem entendimento aí entre a Milena e o Pedro. O Pedro, inclusive, se infiltrou na conversa ali, porque ele quer fazer tudo virar sobre ele. Enquanto o Pedro estava lá no quarto, gente, os amigos dele, né? Eu acho que são amigos, sei lá, o Alberto,
Brígido, o Paulo Augusto e o Babu conversaram sobre o Pedro, né, e comentaram que ele estava muito pilhado e falando coisas que não deveria dentro do jogo. O Pedro, gente, chegou na conversa e percebeu que estava falando sobre ele, tá. E o Pedro, inclusive, sentou e ouviu o pessoal falando sobre ele, e o Paulo Augusto disse: "O Pedro tá tentando chegar e mostrar que tá certo, mas não tá. Ele tem que assumir que tá errado e mostrar as atitudes dele". E o cowboy respondeu: "Claro, mas isso a gente já falou sobre isso pra ele. A gente falou tudo isso. Só que ele processa o que a gente fala, mas na hora de colocar em prática, ele não coloca. Ele tem que relaxar", disse o Alberto Cowboy, tá. Pedro, inclusive, percebeu que eles estavam falando sobre ele e ele até meio que saiu um pouquinho da rodinha ali, tá. Mais beijos de Jonas com Max. Vale lembrar que o Jonas disse que quando ele beija a pessoa na festa, ele beija na festa, mas no dia seguinte é, tipo, cada um do seu canto, sabe. Ele vai se fingir de que nada aconteceu. O cowboy e a Marciele falam também sobre o Pedro e o Pedro passa perto deles como se ele quisesse ouvir a conversa. Imaginam isso? Marciele e o cowboy concordam que o Pedro que entrou com eles no primeiro dia não parece o mesmo Pedro da festa. Estão percebendo que o Pedro tá diferente. Bom, o Pedro chamou o Jonas e adivinha só o papo que o Pedro disse pro Jonas. "Eu já traí minha esposa, né? Você sabe, Jonas?" O Jonas, "Você já falou sobre isso, Pedro. Aí já sabe, tá? Sua esposa já sabe, a sua mulher sabe, né? É a mãe do seu futuro filho. Não precisa espalhar isso, não. Não precisa fazer isso, não. Essa questão é sua e dela. Se ela já sabe, ela é a pessoa que importa saber sobre isso. O Brasil não precisa ficar sabendo sobre isso, não, Pedro." Bom, aí o Pedro afirma que tá preocupado com a esposa e tal, e quer exaltar ela no jogo. Aí ele quer exaltar a esposa dele no jogo, falando que traiu ela. Até o Jonas tá sem paciência com o Pedro, tá? O Jonas ficou meio sem paciência com o Pedro ali. Eu não vou tirar a razão do Jonas, porque tá, assim, insuportável. Insuportável. Pedro não dá mais. Ultrapassou todos os. Obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, fazendo parte da minha comunidade. Este é o resumo da madrugada da primeira festa do Big Brother. Espero que vocês tenham curtido, tá, gente? Fiz um resuminho legal pra vocês. Deixa o like, nossa meta são de 1.500 likes. Eu conto muito com o seu apoio e a sua comparação. Nossa, eu tô tão cansado. São 6 horas da manhã. Eu tô exausto. Eu fiquei vendo essa. E agora eu vou descansar. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês. Só para botar o ponto final aqui, gente, o Natanzinho, gente, o cantor Natanzinho, viu que a Rafa, olha, essa daí que tá na foto é a Rafa, é uma grande fã dele. E a Rafa disse que queria ver o Natanzinho na festa dela cantando. E o Natanzinho pegou aí o trecho e falou o seguinte: se você ganhar esse quarto branco, eu toco no seu casamento, Rafa. Bota quente aí que eu toco no seu casamento. Obrigado, gente, pelo apoio de vocês. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui.